Caríssimo diácono Marivaldo, querido casal imperial, a comitiva do Divino, também todos nós aqui reunidos, louvado seja Deus por este momento tão especial de ação de graças nesta Santa Missa, para assim vivermos e deixarmos o Espírito Santo nos mover, nos impulsionar, nos fazer viver, pois nós não vivemos apenas com o coração batendo, mas nós vivemos porque um coração maior do que o nosso bate por nós e nos mantém vivos, e é esse Espírito Santo que constantemente pulsa e bate para nos manter vivos espiritualmente, nos manter sempre de pé. Pois, como diz São Paulo, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E esta é a graça que celebramos em Pentecostes, esta é a graça de celebrar a festa do Divino Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia de hoje, na primeira leitura, fala para nós sobre um conflito que acontece por causa de São Paulo, entre fariseus e saduceus. Um grupo acredita na ressurreição, outro grupo não acredita, e ali acontece o conflito. Ninguém cede um pouco para o outro, para haver um diálogo, para haver uma conversa, para haver um elo de unidade. Estamos na semana de oração pela unidade cristã, a unidade entre nós. E vemos nesta leitura esse conflito que está existindo entre um grupo e outro por conta de discussões religiosas. Na vida de Santa Isabel de Portugal, esta imagem que está diante de nós e que foi a santa que iniciou esta belíssima devoção, ou que propagou ainda mais esta bela devoção, também houve conflito, mas não foi por isso que Santa Isabel não alcançou a santidade. Mesmo diante de conflitos, dentro da sua família, por causa do seu esposo contrário ao seu filho, Isabel não cedeu à sua oração, às suas promessas ao Divino Espírito Santo. Por isso, por causa da sua perseverança, da sua persistência na oração e da sua atitude também, Isabel alcançou muitas graças, e a maior graça de todas hoje está nos nossos altares. Uma rainha, como pode uma rainha deste mundo ser uma santa no céu? Porque ela de fato, meus irmãos, reconheceu o seu lugar neste mundo, a oportunidade, sendo rainha, de fazer o bem para os mais necessitados. E o mais marcante na vida de Santa Isabel foi que ela olhou para dentro da sua família e para fora da sua casa também, olhando para diante desses conflitos que aconteciam dentro do lar, rezando, pedindo que cessasse essas intrigas, esses conflitos, mas também buscando donativos, buscando várias formas de ajudar os mais pobres, os mais necessitados. Então, meus irmãos, nós temos que buscar nesta festa do Divino a sua raiz, em Pentecostes, é claro, mas também na vida desta santa que propagou esta devoção. Ela viveu a vida no Espírito Santo, soube acolher a graça divina e fazê-la crescer em sua vida, a tal ponto de hoje ser reconhecida como santa. Santa Isabel fez essa promessa ao Espírito Santo, de que se o seu esposo e o seu filho se reconciliassem,
ela propagaria esta bela devoção ao Divino Espírito Santo, com a bandeira, com a coroa e também com o símbolo que mais nos envolve, mais nos faz lembrar do Espírito, que é a pomba da paz, a pomba da mansidão, a pomba que pousa aonde não há guerra, não há violência, mas aonde há serenidade, paz. Santa Isabel alcançou a graça e por isso propagou. Santa Isabel poderia, com o seu poder imperial de rainha, adquirir muitas propriedades, muitas terras, muitos bens, mas ao contrário disso, ela adquiriu a santidade, o maior bem, aquilo que permanece na vida de um cristão, de uma cristã, a santidade. E isso ela viu, ela descobriu na pessoa divina, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo. Ela usou de uma réplica da sua coroa de rainha para mostrar que o reino não é reino de homens e mulheres deste mundo, mas o reino é do Senhor. O reino que aqui é uma semente, aqui é apenas um germe, em vista de algo maior, que é na eternidade. Esta graça ela descobriu também. Por isso, meus irmãos, Santa Isabel prometeu também que arrecadaria donativos por meio desta devoção ao Divino Espírito Santo, com a bandeira, sim, com esta devoção propagada, mas tomando atitudes. Santa Isabel promulgou a paz, indo ao encontro do seu esposo, do seu filho, nas vésperas de uma batalha, um contra o outro, conseguiu recuperar a paz entre eles, tomou atitude, mas além disso, foi à procura de generosidades das pessoas, a fim de que pudessem dar alimento aos pobres, aos necessitados. Tanto que, se nós olharmos a imagem de Santa Isabel, nós vemos muitas flores. O rei, desconfiando de que Isabel estava ajudando os pobres, perguntou: aonde estão os donativos? Aonde estão os pães, os alimentos para esses pobres? E como que num milagre, no inverno daquela época, Santa Isabel abriu o seu manto e, ao invés de pães, caíram flores, em pleno inverno. Milagre das rosas. Pode talvez ser uma lenda, mas por que não pensar, meus irmãos, que a cada pão que nós damos para um pobre nesse mundo, é como se fosse uma rosa que nós plantamos no jardim lá no céu, no nosso jardim, na eternidade. Santa Isabel compreendeu isso também. E assim, meus irmãos, esta grande mulher, hoje nós não temos testemunhos, por isso, muito melhor nós falarmos de um testemunho de alguém que já viveu a sua devoção ao Divino Espírito Santo e alcançou tantas graças, como Santa Isabel de Portugal. E ela entendeu também que viver a vida no Espírito Santo é viver dando frutos. Como diz São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 em diante: os frutos do Espírito é paz, bondade, mansidão, caridade. Santa Isabel viveu de modo especial, conseguiu produzir frutos de paz, na reconciliação dentro da família, e de caridade, dando aos mais necessitados aquilo que eles precisavam. Isto é viver no Espírito. Não é só olhar para o céu,
Jesus hoje no Evangelho, ele olha para o céu e reza ao Pai, mas porque ele já tinha feito muita caridade. A todos aqueles aos quais ele encontrava, ele agia, ele tomava uma atitude, ele tinha vida no Espírito, por isso agora ele pode elevar os olhos ao céu, mas não numa oração egoísta, numa oração orgulhosa, como se fosse alguém que se achasse o máximo. Mas Jesus, nesta oração sacerdotal que nós ouvimos, rezou por nós que ainda viríamos, rezou por toda a humanidade, para que todos nós fôssemos um, tivéssemos um só propósito, tivéssemos um só caminho, uma unidade perfeita, assim como a Santíssima Trindade. E Santa Isabel de Portugal entendeu tão bem isso, por isso ela lutou tanto pela paz na família, por isso ela lutou tanto pela dignidade dos mais pobres, sabendo que nós somos um, temos uma dignidade, todos nós somos dignos, ninguém é mais, ninguém é menos diante de Deus. Isto é viver como um só povo, sermos um só, assim como a Trindade, onde não há concorrências, não há lutas, não há guerras, não há violência, mas há uma harmonia, e esta harmonia é o Espírito Santo que dá. O nosso Pai, como diz Jesus no Evangelho, é um Pai santo e é um Pai justo. É um Pai que nos faz ser santos pela ação do Espírito Santo e que nos faz ser justos também pela ação do Espírito Santo. O nosso Pai, Ele nos concede a graça da herança eterna. Ele é o Rei. Santa Isabel entendeu isso. Ele é o nosso Rei. Ele é o Senhor dos senhores. O Espírito Santo, como nós professamos, é o Senhor que dá a vida. É o Senhor que nos dá a vida. E nós podemos ter uma relação com Ele, a fim de que nós tenhamos a vida nele, de que Ele viva em nós e nós vivamos nele. O Espírito Santo é a nossa herança, é nossa alegria, é a nossa delícia eterna, como nós rezamos no Salmo de hoje. Então, meus irmãos, aprendamos com o testemunho de Santa Isabel de Portugal a propagar a devoção do Espírito Santo, mas não só com cores vermelhas, o que é muito bonito, o que destaca, o que faz nós lembrarmos do Divino Espírito Santo, é claro, mas mais do que isso, propagarmos esta devoção vivendo a vida no Espírito, com a nossa vida de oração e deixando com que Ele produza frutos em nós, tendo a plena consciência de que o mérito não vem de nós, mas vem dele, e assim nós seremos santos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.